Começamos a gravação, então vamos começar aqui. Vou falar primeiro para a galerinha do YouTube, caso eu suba para lá, tá? Aqui é o canal de dicas tarológicas no Telegram, tem no meu Instagram, tá? O link na bio. E a gente semanalmente sempre tem um tema, a gente coloca como enquete, tem um tema e eu vou respondendo com dicas, tá? Lógico, não é um curso, mas já são dicas, ó, que me perguntaram. E todos os dias eu coloco aqui nesse mesmo canal, dicas tarológicas, tá bom? Tá lá no link na minha bio do Instagram, vou tentar deixar aqui embaixo para vocês também. Todo dia eu coloco o arcano do dia, linkando com a lua do dia, tá bom? Então, fiquem à vontade para vir, se eu conseguir subir esse vídeo para o Instagram, se ficar legal, né? E vamos começar aqui, então, com o julgamento. O arcaninho danado, né? Que vocês estavam falando. Podem interagir comigo, tá? Fiquem à vontade. Quem falou aí? Quem perguntou bastante foi a Dani, não foi? A Fran está falando que não está me escutando. Fran, não está no mudo. Vocês estão me escutando, né? O resto está me escutando? Você escuta, Dani? Então, a Fran, não sei por que ela não escuta, não. Eu vou responder aqui para ela. Todos estão me escutando, menos a Fran? Sim, escutando. Belezura. Então, vamos lá. Vamos começar. Lógico, aqui não é um curso, tá? Eu vou dar umas dicas do julgamento. Geralmente, eu acabo entregando muito mais do que eu prometo, então eu espero que vocês gostem, tá? Vou tentar dar exemplos, falar de muitas coisas que eu utilizo para que isso fique melhor para vocês, tá? E vamos para a primeira aqui, né, da Dani. Isso aqui, ó. Eu tenho as mudanças que o julgamento traz. Não, as mudanças que o julgamento traz são independentes da minha vontade ou eu tenho que fazer o movimento? Tá. Geralmente, na maioria das vezes, quase sempre. Fran, não sei. A gente te escuta. A gente te escuta. E as meninas estão me escutando também, tá? Bom, vamos lá. Então, as mudanças que o julgamento... A Dani perguntou. Se essas mudanças que o julgamento traz são independentes da vontade dela, né? Ou ela precisa fazer um movimento. Gente, se vocês não estiverem me escutando, vocês me avisam, tá? Por favor. Deixa eu só ver se eu estou gravando na tela certa, gente. Olha, é uma loucura isso aqui. Deixa eu só ver se eu estou gravando a tela certa, tá? Acredito que sim. Tá, vamos embora. Se não tiver também, babou, né? Vamos de roda. Dani, e para todas também. Geralmente, quase 100% dos casos, elas vêm independente da sua vontade, tá bom? Não, você não precisa fazer um movimento para que o julgamento venha. Você precisa fazer um movimento depois que o julgamento vem. Ou seja, chegou o julgamento, é inesperado. É uma carta que, para os tarólogos, eu tenho até algo que eu faço, né? As minhas alunas sabem quando eu tiro algumas cartas e o julgamento é uma delas, eu já retiro uma segunda para saber para onde vai. Por quê? São cartas que independem da gente, tá? Que vêm do imprevisto. O julgamento é imprevisto. Ele traz aí as coisas independentes da sua vontade, tá, Dani? O movimento que você precisa fazer é após ele chegar. E aí esse movimento vai ser muito importante, tá? A Fran não está conseguindo escutar ninguém. Vocês estão me escutando? Dani, você entendeu aqui?
Não, não, aí geralmente ele vem assim, e quando ele vem no jogo, tá? A gente geralmente não tem certeza do que vai aparecer. Eu tiro uma segunda carta para mais ou menos saber para onde ele vai, mas eu não vou ter certeza exatamente do que vai acontecer. O julgamento não te dá a certeza ali do que realmente... A gente sabe qual que é a certeza? Que vem coisa, tá? Vem aí algo inesperado, uma surpresa. Pode ser ótima, pode ser péssima também, tá? Mas, assim, o movimento que você vai precisar fazer é depois desse julgamento vir. E aí o movimento são as suas atitudes, a sua interação, como você vai se comportar diante dessa nova situação que o julgamento apresenta, ou questão, ou pessoa, tá? Ficou claro isso, gente? Se não ficou, vocês podem me perguntar que eu explico de uma outra maneira, tá? Eu sempre vou perguntar para vocês, para ver se ficou claro. Aí vocês me dando ok, eu continuo. Mi, Trícia, Adelina, a Fran não está escutando. Vocês estão me escutando? Entendido. Estou escutando. Belezura. Se tiverem alguma dúvida enquanto eu falo de algum, vocês podem também falar, tá? Por exemplo, terminei aqui, tem dúvida? Pode perguntar, tá bom? Sem problema nenhum. Vamos lá. Segunda, vou marcar aqui, tá? A mudança proposta é sempre no sentido contrário? Tipo, relacionamento em crise é igual separação? Ou seria superação da crise? Nunca sei, porque o julgamento pode também ser o perdão. E aí eu me confundo. Então, essa mudança proposta, né? E não é uma mudança, na verdade, não é uma mudança proposta, ela vem, né? Você muda se você quiser, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente em outra questão que vocês colocaram. Não é no sentido contrário, tá? O julgamento. Por exemplo, tipo, relacionamento em crise é igual separação. Não, ela não traz isso. E nem a superação da crise. Como vocês vão descobrir isso aqui? Para onde que vai? Linkando o jogo, tá? Tem cartas chaves, casas chaves, que você linka no jogo. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Você vai linkar, por exemplo, no método FC ou no Templo Castilho. Acho que talvez esses vocês não conheçam, que são autorais meus. Vou linkar, por exemplo, numa ferradura, tá? Saiu o julgamento de tendência na casa 7, e eu vou linkar ali com a influência externa da casa 5, eu vou linkar com o futuro imediato, eu vou linkar com o obstáculo, e eu vou linkar ali com a casa 1 e 2. Eu vou linkar o jogo inteiro para saber para onde esse julgamento está levando, tá? Pelo menos ter uma noção. Por quê? Não é... Peraí, eu vou fechar da Fra aqui. Tá com barulho. Pronto, melhorou, né? Então, não é do tipo contrário, tá, Dani? Não vem no sentido contrário, tá? Eu já vi muita gente superar uma crise, muita gente realmente se separar, tá? Isso vai depender do jogo todo, dos links que são feitos no jogo. Eu dei aqui o exemplo da ferradura, que deve ser o que vocês mais conhecem, né? Mas em todos os jogos é necessário fazer o link, olhar o jogo por cima, assim, como um todo, tá? Porque uma casa vai linkar na outra. Vocês vão ver muito, quando vocês começarem a estudar bem, que a casa de conselho, ela já vai te falar. Aquilo ali é bom ou não? Porque se o tarot te dá um conselho, parou, deu, não vai mais, é porque esse julgamento aí não vai ser tão bom assim, né? Então, vocês linkando, tá? E eu estou dando alguns exemplos para vocês entenderem, linkando com as outras cartas, as outras casas, e tem links específicos para cada tiragem, pelo menos comigo, né, com as minhas alunas,
que a gente vai saber. Mas não, tá? Respondendo assim, não é no sentido contrário. A mudança proposta não é no sentido contrário, tá, Dani? Mas deu para entender a pegada do jogo, como que você vai descobrir mais ou menos para onde que vai? Tá, essa linear você lê como? Porque tem vários tipos de ler a linear, né? Tá, e como que foi? Mas qual que era a pergunta? O que que aconteceu no feedback? Ah, tá. Então, assim, quando for uma tiragem, vou já até deixar uma dica eu quero analisar um relacionamento. É bom vocês terem um método para isso, tá? Por exemplo, quero saber mais da parte mental, sentimental, intenção, comportamento, como eu devo agir, como a outra pessoa vai agir. Templo Castilho. Ou o Templo de Afrodite. O Templo Castilho é meu, o Templo de Afrodite nem sei de quem que é. Se você quer saber o estrutural da relação, estrutural. A maioria, quando perguntam, por exemplo, ele me ama, eles querem geralmente saber se a pessoa vai ficar com ela, tá? E aí é estrutural, é material. Aí eu tiraria um UFC, que é meu autoral, ou uma ferradura que também não sei de quem que é, já deve ter falecido. Mas é ótimo, tá? Para tirar. Então tem que ter um método que você use. Eu geralmente já separo, vai ver. Então, relação, eu já pergunto, você quer ver o que da relação? A intenção, sentimentos, intenções, atitudes, conselho para você, como que você está interagindo, como o outro está interagindo, o que deveria mudar, ou você quer ver o estrutural da relação, ou seja, para onde vai essa relação? Vai para uma melhora, qual é o obstáculo, vai para uma piora? Eu sempre pergunto, e aí eu já tenho o meu método prontinho ali para tirar. Deu para entender, gente? Se não deu, vocês me perguntem que eu falo de uma outra forma, tá? Dando exemplos, e realmente tentando me fazer entender de outra forma. Eu queria entender. Não, mas minha dúvida vai fugir do julgamento. Quero saber do Eliana. Por que você tira a ferradura do Eliana? Não é que eu tiro a ferradura nele me ama. Eu disse, quando a pessoa vem e pergunta, ele me ama, geralmente ela quer o quê? Que a pessoa esteja com ela, que namore com ela, que case com ela. Então, não é que eu vou tirar, eu pergunto, como eu falei, eu pergunto, mas você quer saber realmente do sentimento, da intenção, ou você quer saber da sua... Não, do resultado não, que no Templo Castilho a gente também tem resultado, mas é separado. Ou você quer saber realmente da estrutura da sua relação. Como que está a sua relação, como tende a ficar essa relação e o que está impedindo ela de melhorar. Aí eu pergunto para a minha consulente e explico os 2 métodos que eu tenho, ou 3 métodos que eu tenho, que às vezes eu uso o UFC também para perguntas assim, para analisar. Entendeu? Entendeu? Agora, eu fiz uma comparação, porque vocês vão pegar muitas clientes que vão perguntar, ele me ama, e aí você vai tirar perguntando, ele ama. Só que o que ela quer, né? Ele tem tá com interesse em você. Mas o que ela realmente vai querer saber, e a pergunta dela vai ser, mas por que ele não está comigo? A gente não vai namorar? Então, eles querem saber do material, na verdade, entenderam? É isso que eu quis dizer para vocês. Deu para entender agora? Ou eu explico de uma outra forma? As outras meninas, vocês entenderam? Claro, Aninha.
Não, quando a gente não está num jogo, tá? Numa tiragem específica, e você tira só uma carta, você vai ter que ler esse julgamento em todos os seus atributos, nos atributos gerais, na luz e na sombra, para poder falar isso para a pessoa, porque todo arcano é bom e todo arcano é ruim. Todo arcano tem luz e todo arcano tem sombra. E pegar o alerta e o ressoante desse arcano também para ficar mais completo, tá? Então, qual que seria a pergunta que você falou do conselho? A pessoa pede um conselho para o relacionamento, é isso, Aninha? Aí, tá, aí sai julgamento. Então, você vai ter que pegar todos os atributos do arcano. Como a pessoa precisa ser aquele arcano, tá? Então, o conselho, coloquem na cabeça, a pessoa precisa ser aquele arcano. Então, essa pessoa precisa ser o julgamento. Como o julgamento se comporta, como o julgamento pensa, como o julgamento fala, se comunica, como ele interage, como ele senta, qual que é o semblante do julgamento. Então, o conselho para essa pessoa é ser o julgamento. E para isso você precisa entender esta carta na profundidade, em todos os seus atributos, luz e sombra, tá? Deu para entender? E o as de que você falou? O as de copas, ele vem trazendo para esse julgamento. Eu vou dar um spoiler aqui. O julgamento é uma das cartas, é a carta mais cri-cri no mental, tá? É a carta mais cri-cri no comportamental. Então, esse as de copas aí, ele vai dar um colorido de mais emoção, tá bom? E aí, às vezes, a pessoa acaba sendo até mais cri-cri, porque tem muita emoção, tá? Mas, assim, a proposta aqui de conselho é ser a carta. Saiu o diabo em algum jogo na casa de conselho, é ser o diabo. Eu peguei uma carta, não fiz um jogo. Eu quis saber, por exemplo, na formação completa de tarô, a gente tira todo domingo uma carta. Essa semana saiu o Papa para mim. Só que qual foi a minha pergunta? A minha pergunta foi o que eu devo saber da minha semana? Como será a minha semana? Então, aí não seria o conselho. Agora, se eu perguntasse como eu devo agir minha semana, na minha semana, aí seria o Papa. Eu teria que ser o Papa. Entendeu um pouquinho? Tá? Então, assim, quando é conselho, vistam esse arcano, e não é só ali no material. O mais importante quando sai no conselho é no ponto de força dele e na fraqueza dele, que é no comportamento dele, é no mental dele, é na atitude dele. Como que o Papa fala, ou como o julgamento fala, vamos colocar no julgamento, como que ele vai, como a mente dele trabalha, como que ele vai se portar, como ele senta, como ele responde, qual que é o tom de voz dele, qual que é o semblante dele. Ele vai responder se você mandar alguma coisa, ou ele procura. Tudo isso você precisa englobar, tá? E passar para a sua consulente, seja o julgamento. Julgamento procura alguém? Você vai responder. Porque ela vai falar, devo procurar, então? Você vai vir pelo arcano. Julgamento procura alguém? Procura, né? Então, tudo bem. Mas como que ele procura? Com que comunicação? Com que tom de voz? Por mensagem? Vai pessoalmente na casa? A gente tem umas cartas que dão isso. A gente precisa ser esse julgamento, tá? Principalmente no comportamental, tá? Que o comportamental vai falar de tudo, da interação, da comunicação, da postura, tá? Eu dei até um exemplo da postura de um pendurado, que vocês não estão conseguindo me ver aqui, né?
Mas eu dei até o exemplo da postura do pendurado e a postura de, por exemplo, uma justiça. É completamente diferente. Tá? Deu para entender, gente? Se alguém tem alguma pergunta aqui sobre essa, vocês me façam, tá? Por favor. E se não entenderam, fala ali, não entendi. Me explica de uma outra forma, que eu tento achar uma forma aqui, tá? Ai, que bom, Aninha. Deixa eu ver as outras meninas. Dani, Tri, Mi, Adelina, Rutinha. A Mi. Pronto, te permiti, amiga. Eu não sabia que tinha que permitir falar, gente. Perdão, tá? É vocês que me ensinaram hoje. Eu sou nova aqui nesse Telegram. Vamos lá. Posso ir para a próxima? Imagina, amore. Eu que agradeço vocês. Posso ir para a próxima? Da Dani também. Aí, a Mi falando também. Bora lá, então, para a próxima. Vocês estão vendo a tela, né, que eu estou colocando aqui. Eu já li também que esse arcano pode versar sobre tornar consciente o que antes não se via. Poderia falar sobre isso? Com certeza, Dani, posso sim, tá? Por que que você escuta falar, né, sobre isso, ou já leu sobre isso? Porque o julgamento é algo, alguém pode dar aí? É algo? Alguém pode responder aí? Completar? 3 pontinhos do julgamento é algo? Exatamente, inesperado. Então, você só toma consciência quando ele vem. Você não vê o julgamento antes, porque ele vem falando de inesperado. Por isso que você só toma consciência dele quando ele vem. Entendeu? Todo mundo entendeu isso? Ai, senhora, não, pelo amor de Deus, né? Tudo bem, eu que já estou lá nos 40, mas senhora, amiga. Deixa eu ver, a Dani que perguntou. Entendeu, Dani? Aninha, tá. Ah, então o julgamento, por que a gente só toma consciência dele, né, depois, né? Que a Dani coloca aqui que a gente só toma consciência, já li que esse arcano pode versar sobre tornar consciente o que antes não se via, porque ele é um imprevisto, a gente não está esperando ele mesmo, tá? Por isso que a gente não via, tá no inconsciente, tá no inconsciente coletivo, talvez, e a gente não sabe, a gente só vai ter consciência dele quando ele chega, tá? Porque ele é inesperado, tá bom? Ah, que belezura, gente. Posso ir para a próxima? Eu só vou quando vocês me permitirem aqui, tá? Pode, pode, pode? Então tá. Ó, a Aninha falou, boa, adorei as perguntas. Bom, tem outra aqui da Dani. Vamos lá. E tem sempre a questão que muitos autores colocam sobre o chamado. Então, chamado a quê? Mudar, agir diferente, se posicionar, evoluir. Essa é complicada. Quando é colocado, então, julgamento é o chamado a evoluir, o que seria essa evolução? Então, vamos lá. Sim, é um chamado da vida para você acordar para o quê? Para a questão que você perguntou. Tá? Uma coisa que eu sempre digo, já virou um bordão meu, a pergunta é a alma da resposta. É um chamado para a questão que você perguntou. É aquele sacode. Acorda, bebê. É tipo assim, acorda. Estou te chamando. Se você vem ou não, o problema é seu.
fica a seu cargo, ir ou não. Existe o chamado sim do julgamento, para você ou para sua consulente, né? Que às vezes a gente está tirando para consulente, então não é para a gente, é para minha consulente. Tem um chamado ali para ela. Agora, se ela vai atender esse chamado ou não, aí é com ela, tá? Mas existe, se tem esse chamado, tá, para mudar, é porque alguma coisa ela precisa resolver, ela precisa evoluir. Evoluir aonde? Então, para quem? Para sua consulente ou para você, tá? Depende para quem você está perguntando, para a pessoa perguntada. Mudar? Sim, transmutar, agir diferente? Pode ser, vai depender das outras cartas. Se posicionar? Julgamento adora se posicionar, tá? O mental dele era daqueles mais cri-cris mesmo, tá? Evoluir, sim, é um chamado para evolução na pergunta, na questão analisada. Chamado para quem? Para a pessoa que está perguntando, tá? A evoluir essa questão. Essa pergunta que ela trouxe, tá? Agora, se essa evolução pode ser dolorida, ou seja, pode ser um corte, vai depender das outras cartas que o jogo apresenta, tá? E pode ser uma evolução mais tranquila também, vai depender das outras cartas que o jogo vai apresentar, para a gente ler esse julgamento na luz ou na sombra, e principalmente o conselho. Sempre nos meus jogos, tenho duas... tenho a Mi, que se consulta, a Adelina se consulta, além de minha aluna, é também minha consulente, a Vanessa também, que entrou agora, deixa eu até permitir ela falar, gente. Elas sabem que eu sempre coloco o conselho, seguiu o conselho, a gente vai para a luz. Não seguiu, a gente vai para a sombra. Para quê? O livre-arbítrio, você deixar a situação para sua consulente decidir é muito importante. A gente não pode tomar decisões e dar a nossa própria opinião numa consulta de tarô, tá? Então, o julgamento, ele vem chamar, sim, é um chamado, sim, a quê? A pergunta que a pessoa fez. Para quem? Para a pessoa que fez a pergunta, tá? Agora, se ela vai mudar, se posicionar, evoluir, porque o julgamento sempre vem para evolução, por isso que ele é muito cri-cri, porque ele vem para evolução, e evolução da pergunta ali, tá? Se ela vai atender esse chamado, aí é com ela. Eu sempre falo, atenda, porque depois vai cobrar, tá bom? É um chamado, sim, a evoluir, tá, Dani? Mas para a pessoa que foi perguntar, quem perguntou, tá? Pode ser agir diferente, pode ser se posicionar, pode ser cortar a relação, pode ser evoluir essa relação. Isso aí vai depender mesmo de ver o jogo completo, linkando aquelas cartas que eu falei para vocês. Pegar uma tiragem legal para cada questão. Por exemplo, Lígia, eu só uso para questões que querem ver sentimental, comportamento, se tem algum problema na comunicação, na interação, quais as próximas atitudes da outra pessoa, qual que é a tendência, como que é a linha emocional dela, eu só uso o meu método, que é o Templo Castilho. Agora, se a pessoa quer ver o estrutural da relação mesmo, como está essa relação está forte, essa relação vem como, e como que ela está ficando agora, ela está forte, ela veio frágil, agora está ficando forte, ou veio forte, está ficando frágil, e tende a ir para algum outro lugar, aí eu vou ver numa ferradura, ou no meu método UFC, que é autoral também, a ferradura está na internet, tá? Vocês conseguem achar no Google. Deu para entender aqui essa evolução, esse chamado, a quem, para quê, se posicionar, evoluir, sim. Aonde? Na questão perguntada. Deu mesmo, gente? Não fiquem acanhadas, tá? Eu adoro explicar. E se tiverem algum problema, vocês... não entendi, Li?
pode falar que eu vou tentar explicar de uma outra forma, tá? Fiquem à vontade. Alguma dúvida aqui ou posso ir para o próximo? Todo mundo aí? Bora! Ai, o julgamento me intriga, intriga muita gente, Aninha, muita gente. Vamos ver. Ah, tem outra aqui. Opa! Volta aqui, mocinho. Vamos ver se eu consigo pegar daqui. Ah, tá, que eu respondi. Tá, cada um tem seu caminho de evolução, tá bom. Aí tem a Dani deu um exemplo. Vamos ver aqui, eu já abri jogos para diferentes pessoas em crise no relacionamento. Uma crise que começa com fatores externos, companheiros fazendo besteira, e acaba gerando uma insatisfação interna na consulente, onde ela mesma já tem muitas dúvidas se ainda quer continuar no relacionamento. Aí, como conselho futuro, sai julgamento. Não foram poucas as vezes. Ô, Dani, você pode falar um pouquinho mais, que essa eu não consegui entender muito bem. Se você quer saber do conselho, do futuro, dá um pouquinho mais de elemento? Uma dessas foi o exemplo que eu te dei antes, né? Eu tirei resultados reais, eu estou estudando assim, né? Eu preciso tirar eu fiz aquela do Qual que chama? que a gente tira os 4 planos, passado, presente e futuro. Tá, tá. E aí a questão era bem parecida também. Depois que eu tirei, a pessoa fala comigo, eu descobri que era. E é isso, né? Essa insatisfação que vai criando ali, vai priorizando várias coisinhas que acontecem, ela vai só guardando no parece que parou, ela estava com dor no sentimento. O julgamento era o julgamento saiu do futuro, a carta da tônica era o carro. É bem uma notícia, todas as cartas do presente passado é muito futuro, bem melhor, mas a tônica é o carro, então tinha realmente que fazer um movimento. Tá. Dedo no cu e gritaria. Só depende dela, né, fazer os movimentos. Mas aí eu achei interessante que saiu do Tá, era no futuro, então não no conselho. Saiu na tendência. O futuro a gente chama de tendência, eu não sei com na tendência, né? Saiu o julgamento. Qual que foi o conselho para ela, Dani? Ah, então. Ah, tá. Porque o conselho é uma das casas mais importantes. Ó, a tônica geralmente é a síntese, que vai falar do que nós estamos falando. Aí não seria conselho. Mas eu tenho esse... deixa eu ver aqui. Espera aí. Aguarda um momentinho que eu já tenho esse jogo aqui. É grande mestre, né? Que você falou? Que eu já vejo. Você tem conselho ou não. Já te falo rapidinho. Porque se não tem conselho, vai ficar muito difícil para a gente dar elementos para essa consulente, tá? Já aviso para vocês, não é uma tiragem que você consiga deixar sua consulente mais calma, porque não tem conselho. O que ela vai fazer?
Ó, já tô achando aqui, vamos ver. Ah, eu acho que tá no livro dele, né? Não tá aqui no meu... Eu acho que tá no livro dele. E aí, até eu achar esse livro, meu amor. Tá até aqui no meu escritório, mas é que eu tenho tanto livro aqui de tarô que... Ah, será que é nesse? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é nesse. Tem o Boca de Lilith aqui, Templo de Marte. Deixa eu ver se eu acho isso que você está falando. Bom, se você conseguir aí, que você tem o jogo, fica mais fácil, tá? Bico da Cegonha, Anel do Amor, não. Tá, então aí... Então, é ela ser o carro, né? Ou seja, ela ir para onde? Para o julgamento. Ela ir de encontro ao julgamento, tá? Então, aí se veio como conselho, ela agir como carro. O carro nem sempre, tá? Aí a gente teria que ver o jogo todo também, mas aqui, a priori, vamos colocar assim, tá? Como você disse que no passado tinha cartas mais passivas, mais sofridas, né? O carro nem sempre é só andar para frente, tá? A gente tem que ver o arcano como um todo. O carro dá marcha ré, o carro engata a primeira, depois vai para a segunda, ou muda para a quinta direto, tá? Vocês têm que tomar muito cuidado. Mas, assim, no conselho é para ela ser o carro, agir como carro, se comunicar como carro. Como que o carro fala? Afoito. Direto, mas afoito. Né? Coloca as palavras em cima de palavras, assim, tá? E vai, e faz. Ele tem um objetivo traçado. E acredito, tá? Não vou dar certeza, porque eu não vi o jogo, não sei quais são as outras cartas, que esse conselho é: vá de carro, vá agir assim para chegar nesse julgamento, vá de encontro para esse julgamento. Às vezes é muito mais fácil a gente realmente ir de encontro do que fugir do julgamento, porque se ele não chega agora, a gente até consegue às vezes fugir do julgamento, mas dá um tempinho, ele bate de novo na nossa porta, tá, gente? É igual a justiça, que eu coloquei hoje um post no meu Instagram falando da justiça, e eu passei, juro por Deus, foram 4 semanas, eu tirei morte depois justiça, morte depois justiça. Para as semanas. Foram 4 semanas assim que eu falei, meu Deus, eu tenho que resolver alguma coisa. Aí resolvi, aí essa semana eu tirei um papa. Assim, vai sempre voltar, se a gente não vai, tá? Mas aqui não foi uma pergunta, né, Dani? Ou foi um relato mais, né? Tá, tá. Se vocês quiserem, eu posso até falar quais são os melhores jogos para ver as coisas depois, se todo mundo quiser, tá bom? Aí eu falo, olha, usa esse para ver relacionamento, usa esse para ver estrutural, usa esse, porque o método é que vai mandar no jogo, tá? Então, assim, nas minhas consultas, eu uso geralmente os mesmos, tá? Porque são neles que eu sei e que eu, assim, me debrucei e que eu tenho certeza que eu vou ter mais assertividade. Quando a gente pega um jogo da internet, do Google, no Instagram ou no YouTube, até eu estou me incluindo nisso também, tá? Também me incluo. Eu não estou passando ali, né, os links que eu faço dentro desse jogo, nas casas, sabe? Quando tem uma casa aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, a gente tem que linkar tudo. Eu não estou passando isso. Então, é importante vocês se debruçarem em um e usar ele sempre, que vocês vão ter mais assertividade, tá bom? É só uma dica mesmo de quem já apanhou muito aí por causa disso. Não tem que pedir desculpa por muitas perguntas, não, viu, Dani?
Tem que fazer mesmo. Adoro responder. A Tri é minha aluna, ela sabe que eu adoro responder. Manda, Tri. Então, você que atende muito online, né? Então, se a pessoa chega com uma pergunta assim, vou passar na prova? Tal, você está com a ferradura? Ou você já tira duas cartas, tipo, entendeu? Tá. Assim, você já tem anos, né? Profissão. A resposta chega muito mais rápido para você do que para mim. Tá. Mas o que você faz? Como é que você tira? Esse mês eu faço 18 anos de profissional mesmo, graças a Deus. Eu tiro para perguntas bem diretas, assim, o UFC. Vou passar em tal concurso? O UFC. Tá? Para quem não conhece o UFC meu autoral, pode tirar um linear ou uma ferradura. Tá? Eu sempre vou nos métodos mais profundos, porque eu gosto de ver qualquer imprevisto, eu gosto de ver o caminho, o conselho, e eu faço os links para saber. Porque, por exemplo, se eu tenho um julgamento lá no meu UFC, que está na tendência futura, porém eu tenho imprevisto, e no porquê, né, da resposta, eu tenho cartas truncadas, eu já sei que esse julgamento não vai ser esse chamado para essa prova, para esse concurso. Tá? Então, tem que fazer esses links, entendeu? Mas eu utilizo o UFC para perguntas bem diretas, assim como você disse, eu utilizo o UFC. Por exemplo, ele vai me procurar esse final de semana? O UFC. Agora, olha, eu quero analisar aí o meu trabalho. Ferradura. Tá? Deu para entender, Tri? A ferradura te daria a resposta também, né? Só que ela ia abranger outras casas. Iria abranger outras casas. Quase que igual, né? Só que o que acontece? No UFC, eu tenho o mental da pessoa. Na ferradura, eu não tenho o mental da pessoa. Então, eu linko o mental também, se ela dá conta com o resultado. Será que ela dá conta desse resultado? Então, são vários links que eu faço. Por isso que eu uso o UFC para as perguntas mais diretas, porque eu linko o mental. E na ferradura não tem a parte mental. É verdade. Na ferradura, aquelas 3 primeiras casas, é o desenvolvimento da questão, é como se fosse antes, durante e depois. Que é presente, passado, presente, futuro. E futuro imediato. Eu ministrei essa aula há 2 semanas lá no grupo da formação completa, aqui no canal. Ficou gravado. Foi muito boa. Mas é isso aí, tá? Só que tem que fazer os links nessa ferradura e muito link também, tá? Bora lá. Gente, alguma dúvida do que a gente estava falando? Deu para entender? Van, Ademi, Rutinha, Aninha, Dani, a Tri já falou. Vocês estão com dúvida aqui, alguma coisa? Tá dando para entender? Vocês estão me entendendo? Eu estou me fazendo entender? Estou explicando bem? Pode falar a verdade. Que se não tivesse, vocês falam, ali, tá uma bosta, explica de outra forma, que eu explico. As minhas alunas estão aqui, elas sabem que eu explico mesmo. Eu dou cada exemplo até ridículo, né? Mas para entender mesmo. Não tem que pedir desculpa por muitas perguntas, e o Dani, eu amo quem pergunta, porque assim, quem pergunta vai muito mais longe do que quem não pergunta, quem fala, quem arrisca, vai muito mais longe do que quem não arrisca, quem não fala, tá? Parabéns para você, Dani, que mandou bastante, arrisca, fala, a Trícia também fala bastante, parabéns, tá? Quem mais pergunta, quem mais arrisca, é que vai mais adiante, vai aprender mais fácil. Bora. Exato. Eu passei por isso, viu, amiga? Exatamente. Até hoje, às vezes eu tenho alguma dúvida, tá? Porque é um jogo muito
complexo, tá? Então, não achem que os tarólogos, né, até os mais renomados, vão acertar tudo, não, tá? Não acertam, não, porque eu sei, eu conheço, nem eu acerto, tá bom? A gente, às vezes, pega uns joguinhos truncados, que a gente quebra a cabeça, erra, tá? Fiquem despreocupadas aqui, tá? Eu vi no grupo. Então, eu não sei numerologia, eu não sei, tá? Não posso te dizer. É, tá, eu vou dar o meu exemplo de justiça, que saiu um tanto, porque eu tinha algo a resolver, eu não resolvia, tá? O julgamento é isso. Ele tá ainda ali falando, ô Rutinha, é para resolver, eu tô te dando essa chance, bora fazer. Até uma hora ele vai sumir. Uma hora ele vai sumir e talvez você perca uma grande oportunidade, tá? Então, bora rever. O julgamento é muito analítico, o julgamento é aquele cri-cri mesmo, que pergunta os porquês de tudo. É tipo uma criança com a mãe, né? Mãe, posso comer? Posso ir na casa do amiguinho? Não. Por quê? Ah, por que isso? Mas por que isso? Ah, por que aquilo? Mas por que aquilo? O julgamento é isso, tá? É analítico. Então, bora usar a parte mental do julgamento para analisar o que ele está te chamando aí. Por que está saindo tanto? Alguma coisa você tem a resolver. Igual eu tinha com a justiça, né? Não, mas a justiça é bem pior, viu? Fica tranquila que você está de boa com esse julgamento, tá? Não, a justiça chega arregaçando. É que a Fran não conseguiu escutar, não sei o que aconteceu lá. A Fran passou pela justiça também, a justiça vem arregaçando a gente, e eu sei porque eu passei 4 semanas ali de morte e justiça, morte e justiça. Vem arregaçando mesmo, viu? Gente, deu para. Imagina, meu amor, tem que perguntar mesmo, tá? Quem pergunta vai. Você pode ter certeza que vocês vão muito mais para frente. Alguma dúvida, gente? Vocês entenderam essa parte que ela me perguntou agora? Que a Ruth me perguntou? Ou quer que eu explique de outra forma? Eu acho que. Ou vocês estão aí, gente? Então, então me responde. Então, me responde para eu poder continuar, tá? E, tá, só me responde quando eu perguntar, por favor, para eu poder continuar. Ó, vamos lá. Esse julgamento não é fácil, não. Já vi a morte nele 2 vezes, a Trícia falou. Tinha um amigo internado, muito mal, deixa eu colocar aqui. Entubado, perguntei como seria a evolução do quadro de saúde dele, e saiu o julgamento. Espero que. Entendo que ele seria resgatado e foi. Tá. Julgamento, para mim, quando sai na tendência, quando eu tiro para ver a evolução de um quadro, de uma pessoa que está mal, geralmente, esse julgamento, geralmente, isso eu vou ter que linkar com. Eu tiro uma ferradura para isso, tá? Com o UFC. O UFC também. Eu tirei até para o ator lá famoso, tirei para um outro também, o ano passado, tirei para vários. E não só com julgamento, tá? Sol também levou gente, tá? Então, assim, não pense que Sol é tudo bonitinho, não, tá? Geralmente, quando sai julgamento ali, eu já vou, por exemplo, na ferradura, eu já vou na casa 5 para ver o que o destino está trazendo. Já vou ali também no futuro imediato para fazer o link, tá? E vou no obstáculo que eu consigo ver algumas coisas. Então, assim,
na maioria das vezes que ele saiu para esse tipo de pergunta que a Trícia apresentou, para mim também foi um chamado para o outro plano. Não só ele, como o Sol também, às vezes, muitas vezes já levou. Acho que esse ano eu coloquei no grupo, né, meninas, da formação com o Sol, que foi, né? Então, assim, não é só o julgamento. Lógico, ele tem grandes chances disso, tá? Mas a gente tem que ver. Eu, por exemplo, tiro sempre o UFC ou ferradura. Eu vou ver a casa que fala do outro, do médico, eu vou ver a casa que fala do obstáculo, eu vou ver a casa que fala do destino, para ter mais assertividade nisso, tá? Vamos ver aqui. A Trícia também adorou os questionamentos da Dani. Acredito que o julgamento te chama para promover as mudanças, para evoluir. Às vezes depende de você fazer um movimento, como no caso da separação do casal. Nos outros, como no caso do meu amigo, não teve oportunidade de escolha. Bom, a Pro poderá responder se é isso mesmo. Tri, você está perguntando a primeira pergunta da Dani, né? Se ela precisa fazer um movimento ou não, é isso? Que ela comentou. Então, não. O movimento você explicou, que é depois do que aparece o julgamento. Exatamente, assim, não, o julgamento vem de inesperado mesmo, e aí as mudanças que você pretende promover vêm depois que o julgamento aparece. O julgamento aparece, simplesmente vem e não tem, ele vem, tá? Não depende da sua ação, não depende do seu movimento, ele vem. Agora, o que você vai fazer depois, você vai atender esse chamado para evoluir, para a pergunta, para a questão analisada, para a pessoa que veio te consultar, né? Para ela isso, aí é com ela. Ou se você tira para você, é para você. Então, se você vai atender esse chamado e promover as mudanças ali para a evolução, tá? Mesmo que essa evolução seja dolorida, seja cortar algum relacionamento, isso vai de você, tá? Ou da sua consulente. Mas não, ele não como o julgamento vem te avisar. Não, o julgamento não vem te avisar, não. Ele aparece. E aí você tem que ou evoluir, né, nessa questão perguntada, ou deixar quieto, deixar para o destino agir. Muitas vezes, quando ele sai no conselho, tá? E aí para uma situação, não como comportamento, meu amor, deixar nas mãos de Deus mesmo. Não faça mais nada. Ore. Depende da sua religião, tá? Assim, não... os questionamentos também... Ah, não, os questionamentos que você colocou é para a Dani, tá? Que você falou. Deixa eu ver. Julgamento depende de você fazer o movimento. Não, só depois que ele aparece, tá? Aí esse movimento vai ser importante para a sua evolução ou não, tá? Então, assim, ele apareceu, tá? Um casal em crise. Você vai fazer o movimento, tá? De acordo com a carta conselho, não como julgamento, porque ele está na tendência. Então, é de acordo com a carta de conselho, você vai fazer esse movimento. Por isso que é importante ter o conselho. Muito, muito importante. Senão, a sua consulente vai sair sem saber o que fazer. Você não vai dar conselhos, você não vai dar elementos para ela. E para você também. Você fala, e agora? O que eu vou fazer? Né? Como que eu vou me movimentar? Então, você vai fazer esse movimento de acordo com a carta conselho, sendo aquele arcano, se vestindo daquele arcano. E aí, para a evolução da questão, tá? Agora, a questão, essa evolução pode ser dolorida ou não, tá bom? Vai depender do resto do jogo. Aqui, ó, você colocou, ó, o seu amigo não teve oportunidade de escolha. Não, não teve, né? Geralmente, né, nessas perguntas, eu já tive um jogo, tá? Que a pessoa estava barganhando bastante, estava nessa situação do seu amigo, tá? E barganhando bastante, dava para ver ali na casa 5, né, da ferradura, que ele estava barganhando bastante essa pessoa ali,
no outro plano, barganhando para ficar, mas realmente não deu, tá? Gente, alguma dúvida? Vocês gostaram? Querem que eu fale de mais alguma coisa aqui? Agora podem falar aí. Ai, que bom, menino. Deu para pegar algumas sacadas, realmente colocaram aí, vão colocar. Porque se vocês não entenderam, falem para mim que eu explico de outra forma, tá? Tranquilamente. Mas se já deu para pegar algumas sacadas, algumas coisas, eu acabo entregando até mais sempre do que eu falo, mas é normal meu mesmo, tá? Isso, fica tranquilo. Deixa eu ver o que vocês vão falar aí. Estou esperando que daí a gente já marca uma enquete para a próxima, né? Para a próxima aula, assim. Vocês gostaram dessa aula, assim? Melhor do que por áudio? Então, a gente faz assim, sempre, né? Do que por áudio. Eu acho que fica legal. Aí, as questões que vocês enviam, eu já vejo tudo aqui na página, né? E a gente vai tirando aqui, tá? Então, nas próximas a gente faz isso. E hoje, vocês viram, né? Eu tenho... A Fran estava aqui, ela já seguiu o conselho de hoje, junto com a Vanessa, já movimentaram, já fizeram essa parceria aí, vão ter uma live. Muito legal esses conselhos. Vocês viram que a roda hoje trouxe coisas inesperadas mesmo. Já fizemos a aula hoje, era uma hora, depois foi outra. Isso é a roda da fortuna. Tá bom, gente? Então, alguma dúvida, algum comentário, bom ou ruim, tanto faz. Senão, daí a gente já se despede por hoje. Eu acho que a gente tem uma aniversariante, é isso, Adeline? Adê! Temos! Cadê ela? Adê! Parabéns! Tá bem, tá baixinho dela, mas vamos cantar parabéns aqui rapidinho para ela, que ela merece. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades. Tá uma beleza. Muitos anos de vida. Vamos já para a parte. Para Adelina, nada. Então, como é que é? Pique. É hora, né, gente? É hora. Parabéns, Ade. Muito sucesso, viu? Que esse novo ciclo aí seja maravilhoso para você. Obrigada por estar aqui. Meninas, obrigada também vocês aqui que estão sempre interagindo. Vocês podem compartilhar esse canal que é aberto para todos, alunos e não alunos. Vocês veem, tem alunos, tem consulentes, tem não alunos aqui, tá todo mundo aqui junto e misturado, tá bom? Eu vou tentar sempre dar meu melhor aqui para vocês, tá? Obrigada, Mi. Obrigada, meu amor. Obrigada mesmo. Se está ajudando vocês, eu continuo. Ai, Rutinha, meu amor. Obrigada, gente. Então, uma boa noite para vocês. Uma ótima semana. E amanhã temos, então, o arcano do dia, linkando com o... Desculpa que minha cachorra está latindo aqui perto. Latindo não, tossindo, tá aqui perto. Linkando com a lua do dia também, tá bom? Aí de manhã eu já entrego para vocês.
E aí, logo depois, eu já coloco a enquete para a gente ver qual que é o próximo assunto. Vocês podem dar já sugestões lá também, tá? Como a Dani deu, do julgamento imundo, né? E acabou ganhando o julgamento. Tá bom? Um beijo, meus amores, e muito obrigada. Beijo, 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 gente.